Berlusconi morreu ontem, já vinha muito mal, estava muito doente, né? Morreu aos 86 anos, estava internado em um hospital, padecia de uma leucemia, parece, nos últimos tempos. Quando morrem essas pessoas muito poderosas, muito famosas, não se sabe exatamente o que aconteceu, tanto é que 2 ou 3 semanas atrás, o Berlusconi e a família Berlusconi fizeram um comunicado dizendo que a imprensa estava matando o Berlusconi, que na verdade ele estava muito bem, ele próprio fez um comunicado dizendo que estava se recuperando, saindo do hospital, quando na verdade hoje se vê que a família e eventualmente o próprio Berlusconi já sabiam que ele estava chegando no final da vida. O movimento que ele fundou não tem mais a força que tinha antigamente, né? Hoje é um movimento acessório do movimento principal da extrema-direita da Itália, liderada pela premier Giorgia Meloni. No entanto, a Giorgia Meloni só conseguiu compor um governo de maioria, o que é necessário na Itália para você governar, com a ajuda do partido do Berlusconi. A ver como as coisas se reorganizam agora. Se o movimento fica unido em torno da figura de um líder histórico, se o Berlusconi realmente vira esse líder histórico, apesar de todos os problemas que teve ao longo da vida, né? Com a justiça, acusado de associações mafiosas, acusado de corrupção de menores, uma série de coisas, né? Com garotas de programa, enfim, Berlusconi teve uma vida bastante aventurosa, digamos assim, ou se essa figura do líder mítico não consegue parar em pé e essas pessoas que hoje estão no movimento do Berlusconi acabam se infiltrando em outros movimentos de direita e extrema-direita na Itália. O Berlusconi é cria direta do fim da Primeira República na Itália. O que é a Primeira República? A Primeira República é a reorganização do ambiente político através dos partidos que podem ser votados na Itália a partir da Constituição de 1946, no pós-guerra. Quando isso vai à ruína? No começo dos anos 90. Por quê? Por causa de uma operação jurídico-midiática comandada por um procurador chamado Antonio Di Pietro. Essa operação chamada Mãos Limpas, a famosa Mani Pulite, né? A Mani Pulite, ela é o quê? A Lava Jato italiana, sem tirar nem pôr. Exatamente a mesma coisa. Começam com a investigação dentro de um esquema de corrupção em um hospital em Milão. Aquilo desemboca para todo o sistema político. Os partidos vão à ruína. Na Itália acontece de fato algo até mais dramático. Os partidos desaparecem, eles mudam os nomes. Os partidos históricos italianos que existiam desde os anos 40, né? Eles se dissolvem, todos eles mudam os nomes. Restam pouquíssimos nomes de partidos, digamos assim, originais do pós-guerra na Itália. Os partidos são refundados, as alianças são refeitas e é nisso que surge o Forza Itália e o Berlusconi. O Berlusconi surge como? Como um outsider, alguém que não era daquele meio político podre, aquele meio político exposto e destruído pela Mãos Limpas. O que é que temos no Brasil? Lava Jato, a partir de 2014, 2015. O que é que faz a Lava Jato, segundo palavras do próprio Sérgio Moro? Se espelha na Mãos Limpas. O Sérgio Moro, aliás, tem um artigo sobre a Mãos Limpas, né? Escreve sobre isso, fala sobre isso. Espelharam-se na Mãos Limpas. Cria-se então a Mãos Limpas no Brasil. O que é que ela faz? Ela começa também a destruir o ambiente político, para além do fato de que tem corrupção, tinha corrupção, tem corrupção e terá corrupção na política brasileira. Não só aqui, tem corrupção na política francesa, alemã, japonesa, chinesa, nos Estados Unidos. O Brasil não é o único país do mundo onde tem corrupção política. Nunca nem foi, nem é e nunca será o único país do mundo onde há corrupção política. Há corrupção política na Noruega, na Suécia, né, na Finlândia, em todos os lugares. O que acontece? A Lava Jato vai muito além do que seria o certo a fazer, corrompe o sistema acusatório, como fez a Mãos Limpas na Itália, descredibiliza toda a política, não só a corrupção pontual da política, não, descredibiliza junto à população a ideia de que há uma saída usando a política como ferramenta. As pessoas começam a desacreditar no sistema como um todo. E isso acaba gerando o Bolsonaro. Claro que durante o ano eleitoral, aqui no Brasil, as coisas foram muito mais longe do que foram na Itália, porque, para além de tudo, o próprio juiz Sérgio Moro, que era o responsável pela Operação Mãos Limpas no Brasil, durante o ano eleitoral, faz vários movimentos eleitorais tirando o principal candidato da esquerda do pleito, divulgando delações premiadas nas quais nem ele próprio acreditava, para descredibilizar a esquerda brasileira. Bolsonaro vence a eleição
e Sérgio Moro imediatamente se torna ministro desse governo. Isso nem na Itália aconteceu, porque o Antônio Di Pietro, por um motivo até hoje não conhecido, misterioso, no meio da Mãos Limpas, decide ao vivo em um julgamento televisionado abandonar a toga e depois faz o quê? Entra para a política. O Antônio Di Pietro foi votar, foi ser votado, virou senador, fundou um partido, né, na Itália, chamado Itália dei Valori, né, Itália dos Valores, um partido, obviamente, de direita, né, claro. E aqui no Brasil, o senhor Sérgio Moro, o senhor Deltan Dallagnol fazem o mesmo, entram para partidos políticos e entram para disputa política. Então, é isso para a gente entender como o berlusconismo, né, de uma semente que germinou na Itália e conseguiu convencer a população, consegue espalhar a sua ideia e vira, muitos anos depois, uma inspiração, não só uma inspiração, quase uma cópia para o que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Os sinais estão aí, estão evidentes, então hoje é impossível a gente entender o bolsonarismo no Brasil sem voltar lá atrás e entender também o berlusconismo.